queira Deus que seja logo. Qual que é o próximo destino de vocês, assim? Qual a próxima... O que vocês têm na cabeça, assim, que as coisas estiverem mais normalizadas para com o aval mesmo para começar a colocar a mão na massa agora para o mundo, né? Não só para dentro, assim, das nossas próprias comunidades. Antes de responder essa pergunta, eu só queria falar, gente, é muito importante esse negócio de se preparar. Porque eu não falei da minha preparação, porque ela não existiu, né? Minha preparação foi sentar com o Samuel numa conversa e ele falar assim, Laura, só te falo uma coisa. O que vai acontecer nessa missão é o que já acontece aqui. Você não vai fazer além do que você já faz. Ele estava super certo. E uma outra coisa que ele disse é que, assim, os meus pecados, eles iam estar no outdoor. E, gente, aí ele estava mais do que 10 vezes certo. Então, eu acho muito interessante quando você tem a possibilidade de tirar um tempo para se preparar, porque eu sou de lua, entendeu? Em que sentido? Eu senti que Deus falou, tchau, eu também deixei emprego, né? Me identifico com você, Bruna. Eu saí doida, né? Eu falei, não, é isso mesmo. Eu vendi o que podia, doei o que não dava para vender e saí. Vim para cá com R$ 800. Então, mas se você pode se preparar, isso é uma base, assim, para te sustentar durante muito tempo, porque os desafios são inúmeros, né? Quando a gente começa, enfim, é realmente muito confrontador estar em missões, né? Você se enxerga como alguém muito podre. Isso é complexo. Mas a pergunta, né? Para onde eu vou quando tudo isso passar? Gente, eu quero ir para a rua. E, nossa, não vejo a hora de voltar para a rua. Não vejo a hora de poder abraçar as mulheres de novo dentro dos prostíbulos, fora deles, né? Poder falar de Jesus novamente, me relacionar com elas sem medo, sabe? Então, eu não vejo a hora que chegue a vacina, que chegue o que for preciso, né? Para que essas pessoas também que já estão contaminadas, as que já perderam seus entes queridos, que infelizmente só Deus é que pode consolar, eu sei que a dor não passa, mas para que a cura chegue para aqueles que ainda têm tempo, têm chance também, e para que a gente possa voltar a fazer o que a gente tem por convicção, né? Graças a Deus que a Aninha, apesar de terem pego Covid lá, não está limitada de fazer algumas coisas, que a Bruna também não está limitada. Aqui é uma exposição muito grande, como a gente traz pessoas da rua para morar com a gente, fica mais complicado, né? Mas eu quero voltar a me relacionar com as pessoas fora da nossa casa, né? Então, é para lá que eu vou. Eu quero ir para a rua de novo, sem medo de pegar e de trazer o vírus para casa. Bom, os meus próximos passos, eu estou orando, porque, como eu disse, ano passado, quando eu já conhecia o Word by Heart, mas eu tive a oportunidade de fazer a escola inteira, o que a gente faz. Existem os seminários curtos que as pessoas dão, e aí eu já tinha feito alguns seminários. Eu comecei a me interessar por essa área. Existe uma escola na Jocum que chama Escola de Tradução Oral da Bíblia, e eu tenho orado sobre isso, mas conversando com das professoras, uma das orientadoras dessa escola, ela falou alguns passos que são importantes de dar antes, né? Fazer uma escola de Bíblia, a Jocum tem várias, ou estudar alguma coisa de linguística. Então, eu estou orando para tentar entender o que eu posso fazer nesse sentido. Mas eu estou pensando mesmo no próximo semestre fazer uma escola de Bíblia. Mas ainda estou orando. Com relação ao trabalho de vocês, independente da pandemia, quais são as dificuldades ministeriais que vocês enxergam onde vocês estão hoje? Tá. Fora da pandemia, eu acho que o relacionamento é a melhor coisa e a coisa mais difícil de se estabelecer, né? A confiança com as mulheres e porque o ponto que a gente quer chegar, aqui na missão pelo menos, a nossa forma de apresentar o evangelho, ela se dá através do relacionamento. Então, com as mulheres, a grande dificuldade é criar essa ponte, esse laço de amizade, né? Fazer com que elas de verdade deem credibilidade para o que eu digo e para o que eu faço.
Eu nunca vou sozinha para um prostíbulo. Sempre tem outro missionário ou uma missionária junto comigo, mas para todos nós a dificuldade é essa, né? Nesse ministério. Então, quando você constrói um relacionamento ou começa, né, com ele, porque como elas mentem, assim, pela profissão, é uma necessidade, é um pouco difícil você ir cavando até que a verdade apareça. É uma defesa delas, né? E aí, quando a gente atinge esse nível, chega, por exemplo, as férias, e aí é uma maravilha, é tudo de bom, porém é um mês longe desse ministério, então tem que recuperar um pouco mais. Infelizmente, agora um ano depois, também vai ser um pouco mais difícil essa retomada, né? Mas eu acho que o relacionamento é o mais complexo, antes da gente já conseguir se encontrar, por exemplo, com algumas mulheres fora dos prostíbulos, né? Marcar encontros ou fazer chás, mas tudo com um relacionamento bem superficial, assim. Então, é complicado romper essa barreira da superficialidade. É lógico que a gente consegue informações verdadeiras de pronto, assim, sobre a família, sobre filhos, mas coisas que vão tocar no coração, que vão fazer com que você possa de verdade apresentar um Jesus que vai de encontro às necessidades, aí se torna um pouco mais difícil. Isso no Ministério com as Mulheres, que é o que eu trabalho, né? Não vou falar muito assim sobre os outros que tem aqui na missão, senão é muita coisa. Dentro desse tópico que você falou de relacionamento, tem alguma experiência que te marca, assim, e quando te vem na cabeça é uma coisa que mudou a tua forma de enxergar um pouco a vida, assim, de modo geral, não diretamente ligado ao teu trabalho, ao teu ministério, mas cosmovisão. Tá, eu acho que a primeira coisa, eu até pensei em uma experiência específica, mas eu acho que a experiência com um profissional do sexo, assim, com essas mulheres, quebrou inúmeros preconceitos, inúmeros paradigmas dentro de mim. Primeiro porque eu via essas mulheres, assim, como muito superiores e muito, parece assim, semideusas, porque é isso que nos vendem nos filmes. Ou ela é muito drogada e podre, ou ela é muito top, tipo Julia Roberts, uma linda mulher, sabe? E aí, não é isso que a gente encontra. É uma mulher real, com problemas reais, com um filho que está nas drogas, com um marido que está preso. É gente como eu e você, assim, que está batalhando para ter grana para suprir as necessidades. É lógico que tem necessidades diferentes das nossas, né? Porque como elas trabalham com o corpo e a beleza, elas vão investir muito pesado nisso. Diferente de nós que podemos que estamos ok, tipo, se não tiver tudo incrível, né? Então, tem mulher de toda a idade, eu encontrei já mulheres desde menores de 18 anos trabalhando na prostituição até maiores de 70. Então, é uma realidade absurda que eu não esperava encontrar, né? Da onde eu venho, eu nunca tinha visto uma prostituta trabalhando lá no interior e cheguei aqui, é super banalizado isso. Então, eu acho que o que muda é encontrar uma mulher real, com dores iguais às minhas, né? Isso me fez enxergar o mundo e a mulher de forma diferente, porque também eu tinha uma visão de que essas mulheres gostavam de se prostituir, ou estavam ali por vontade própria. E aí você vê que, na verdade, tem até uma coisa assim que eu acho muito linda, que eu estou aprendendo aí na faculdade, vários escritores bons, maravilhosos. E tem uma frase que eu guardei aqui, que eu acho que diz muito sobre a vida dessas mulheres, que fala assim: do rio que tudo arrasta se diz que é violento, mas ninguém diz violentas as margens que o comprimem. Se eu sei falar direito, o nome do cara que escreveu é Bertold Brecht. Mas o que eu acho que essa frase sintetiza muito bem a vida dessas mulheres? É muito fácil olhar para elas e dizer que elas gostam de fazer o que fazem, ou que elas, de certa forma, já estão acostumadas, ou porque escolheram essa vida. Eu acho que tem uma escolha, sim, mas tem um rio que leva elas, uma margem que empurra elas para isso, né? E isso está na falta de educação escolar, né? Falta de acessibilidade a muitas coisas que talvez nós tenhamos tido, o abuso sexual na infância, que é majoritariamente
eu posso dizer que quase todas que eu conheci passaram por abuso sexual de pai, de irmão, de tio, de tia, de vizinho, negligência. Então, eu acho que todas essas coisas contribuem para que essas mulheres, de repente, assim, estejam dentro de um prostíbulo. Violência doméstica. Então, isso mudou minha forma de olhar. Eu acho que me trouxe mais compaixão, me trouxe um desejo de falar, poxa, eu posso fazer essas mulheres, eu posso tentar, né, pelo menos fazer com que essas mulheres enxerguem que elas têm dignidade, que eu acho que isso também se perde, assim, um pouco. E como a nossa sociedade vive impondo para a gente que a gente só é o que a gente tem, elas querem ter tudo que é proposto, né? E isso é muito triste, mas acontece. E elas querem dar para os filhos tudo que é proposto para suprir a falta que elas estão fazendo durante o dia por passarem o dia todo dentro de um prostíbulo. Então, eu acho que todas essas coisas mudaram a minha forma de enxergar o mundo. E eu vi o quanto é importante você realmente se importar com o outro além do estereótipo, além do rótulo que você vê, assim, a princípio. Eu acho que isso é o que mais mudou, né? Uma coisa que eu acho que é muito, muito boa, pensando numa experiência boa, eu acho que é você ver quando alguma delas decide falar, eu não quero mais me prostituir, né? Eu conheço mulheres que tanto saíram da prostituição e não foram para os caminhos do evangelho, mas também conheço algumas que foram. E então eu acho que isso é presente de Deus, assim, sabe? É um em 1 milhão, mas é milagre. Aí você fala, poxa, Deus, que incrível, né? Poder testemunhar isso. E eu sempre, quando olho para elas hoje, eu penso assim, é meio que sorte eu não ter escolhido esse caminho também, sabe? Poderia ser eu, poderia ser qualquer outra pessoa. Se a gente não tivesse alguém que nos ajudasse a lidar com algumas questões, algo que nos aconteceu, se a margem não empurrasse a gente para um outro lado, eu acho que tudo isso mudou para mim quando eu conheci esse ministério. Ai, que lindo, Laura, muito forte, muito forte. Conta as tuas experiências, Bruna, assim, maiores dificuldades de modo geral do ministério e algumas coisas que impactaram sua visão. Acho que eu vou concordar com a Laura sobre relacionamento. Acho que conquistar a confiança tanto da criança como dos pais, ou em evangelismos de rua, das pessoas, para você ter oportunidade de conversar com elas, de compartilhar alguma coisa. Nos projetos, assim, com comunidade, que eu já trabalhei na minha igreja e que eu vejo hoje na base, uma grande dificuldade de voluntários, de pessoas dispostas a servir, nos programas, nos projetos que existem, também o apoio da igreja. Eu vejo muitas igrejas, né? Não generalizando, mas acho que essas são as que eu pontuaria com maiores dificuldades. Uma experiência que eu sempre tive um pouco de dificuldade de ser aquela pessoa que chega e entrosa, né? Mas eu tenho pedido para Deus me ajudar nesse sentido, de mesmo acessar as pessoas e ter relacionamento com elas. E uma das coisas que mais assim, que eu achei mais da hora, quando a gente estava no Pará, eram as caras fechadas que as pessoas faziam quando a gente chegava num grupão. E quando a gente falava bom dia, assim, tipo, não queremos pregar, não queremos te encher de coisas, só bom dia. Aí as pessoas abriam um sorriso e começavam a falar da vida delas. Aí teve um dia que a gente foi no mercado, eu até falei com uma amiga minha, olha como essa pessoa tá brava. Vamos falar um bom dia para ela, para você ver como ela vai rir. Aí a gente falava bom dia. Aí ela sorria. Isso foi uma das coisas que me fizeram pensar assim, que como é simples fazer com que a pessoa entenda que você tem um interesse nela, não sobre saber da vida dela, ou não sobre encher ela de coisas, de informação, mas você quer falar bom dia e
Isso foi muito legal. Isso que você falou de acessar pessoas me chama bastante atenção, né? De você fazer uma ponte com essa pessoa, às vezes é mais simples do que parece, né? E é um caminho, um processo gradual também, né? Isso, para você conseguir chegar no teu objetivo, que é trazer a mensagem do reino. Muito, muito A doido. gente tá, a gente estava acostumada com aquele tipo de evangelismo de igreja de entregar um folheto. E às vezes a gente já entregou o folheto e não falou bom dia para quem a gente entregou o folheto. Então, mais do que isso, né? É se relacionar, porque Jesus era assim que ele fazia. Sim, é bem isso mesmo. Agora, saindo um pouco do tema assim, de missões, mas não totalmente, né? Quando vocês têm um tempo para vocês, para se cuidar, para descansar, o que que vocês gostam de fazer? Qual a primeira coisa assim que vocês pensam, vou ter uma folguinha, o que que eu vou fazer por mim para me cuidar? E começa a minha loucura, gente. Quando não tinha pandemia, eu gostava de sair, assim. Eu sempre gosto de rolê cultural, né? Então, eu ia para Paulista ver alguma peça de teatro ou exposição. Eu sempre gostei de fazer isso. Mas agora, com pandemia, eu me tranco nesse quarto, eu acendo vela, eu gosto de botar uma música muito gostosa, assim, e ficar aqui curtindo. Eu deito no chão do quintal, fico olhando o céu. Hoje eu fiquei ali, né? Um tempão olhando o céu, admirando, lendo poesia. Geralmente é o que eu faço. Aqui mesmo de folga eu saio, vou me relacionar com as pessoas normalmente, né? Então vou tomar café junto, vou almoçar junto. Aí é basicamente o que eu faço. Eu assisto um filminho quando não dá muita preguiça, que eu sou preguiçosa de Netflix, mas às vezes eu assisto. Eu acho que é mais ou menos isso que eu faço. Eu tô caçando um texto aqui, por isso que eu tô virada, tá? Que eu quero ler um texto para você quando for uma perguntinha aí que tá por vir. Eu lavo roupa. Eu sempre acordo cedo, então eu gosto de acordar cedo. Na rotina da base, a gente tem tempo lá de meditar, tempo de devocional, tudo assim, tudo cronometradinho. Aí na folga eu me sinto mais livre. A gente mora numa base que é tipo uma chácara, então eu não tem nada assim que quando chegar a folga eu quero fazer. Mas eu organizo minhas coisas. Às vezes eu assisto filme, às vezes não. Mas às vezes eu medito bem cedo antes da casa inteira acordar e leio. Basicamente isso. Eu sou muito caseira, então sou de sair. Não sinto muita falta na pandemia disso, porque quando a gente tinha tempo livre aqui também, eu não saía muito, nunca fui sair muito. Essa rotina de Gosto de missões ficar de boa. puxada, né? Uma rotina assim que eu acho que exige muito da pessoa e quando eu vi pensando nessa pergunta, né, fiquei pensando como é importante tirar um tempo para cuidar de vocês mesmo como um ser humano, né, como mulher, como amiga, filha, enfim, as multifacetas que todos temos, né, e missionário assim do jeito que vocês são, saindo de suas casas para viver em um lugar diferente, uma rotina diferente, é mais uma faceta para ter que cuidar, né?